Boa noite, paz a todos. Quero mais uma vez agradecer, a confiança do pastor, a paciência de vocês e pedir para que Deus nos conduza, que Deus possa nos dar um momento edificador. Amém? Mateus, capítulo de número 18. Versículo 1 ao versículo de número 4. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. Ele disse: com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém. Obrigado. Queridos, nessa noite eu mais uma vez convido a vocês a refletirem junto comigo e refletirem acerca desse texto que acabamos de ler. A narrativa de Mateus é sobre mais um episódio onde Cristo mais uma vez está ensinando. Segundo a história, Cristo estava possivelmente dentro da casa de Pedro. E estando na casa de Pedro, ele é indagado pelos discípulos que chegaram naquela localidade e perguntaram a ele aquilo que acabamos de ler. Algo que é normal na concepção humana. Pessoas estão reunidas, sendo trabalhadas, desenvolvendo. É normal da curiosidade humana querer saber quem é que vai ser o maior da situação, quem é que vai galgar as melhores posições. É normal. Isso é coisa de ser humano mesmo. E aí os discípulos perguntam a Jesus acerca dessa situação. Quem é o maior do reino dos céus? Jesus, ele pega uma criança, coloca no meio da reunião e aí faz a colocação. Que é necessário ser como aquela criança. Para ser maior no reino dos céus, deveriam ser como aquela criança. O versículo 2 diz assim: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fazerdes como meninos ou como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu fico pensando e parando para refletir na estratégia de Jesus para passar para aquelas pessoas um ensinamento que, para alguns estudiosos, foi o maior ensinamento de Jesus dentro da Bíblia Sagrada. O maior ensinamento. Para alguns estudiosos. É claro que dentro desse texto, Jesus está falando a nível comportamental. Jesus está falando de teologia do novo nascimento. Jesus está dando várias vertentes interpretativas para as pessoas entenderem a mudança de atitude de um ser humano. Porém, eu quero pegar o que é prático mesmo, o que é fatídico. Porque Jesus pegou uma criança. Jesus não ilustrou a presença de uma criança. Ele pegou fisicamente uma criança e colocou no meio da reunião, para utilizar como exemplificação. Um exemplo. E aí vamos analisar. Reflita junto comigo. Se você parasse para analisar uma criança, o que em essência você vê em uma criança? Inocência. Vou usar a primeira palavra. Essa é a segunda. A primeira palavra, sinceridade. A segunda, inocência. Pega essas duas palavras junto comigo, porque nós vamos refletir
dentro dessas duas palavras e entender um pouco sobre o que Jesus estava querendo falar para aqueles discípulos. Volto a dizer, Jesus falou muitas coisas além daquilo que eu vou transmitir aqui dentro dessa reflexão. Mas eu acho que vai ser edificador para nós. A primeira palavra é sinceridade. Você olha para uma criança e a criança não consegue mentir, até que o pai, com a sua sistemática, comece a ensiná-lo a mentir, né? O pai ou a mãe, ou quem convive com a criança. Mas, inicialmente, ela não consegue mentir. Ela não esconde nada. Ela é visível. Ela se mostra. Concorda? Amém? Amém? Não. Olhando para a palavra sinceridade, etimologicamente, ela quer dizer o quê? Vem todo um contexto romano, que na época da antiguidade, os artesãos, eles utilizavam, ou melhor, procuravam a melhor porcelana, a melhor cera existente. E através daquela cera, a cera perfeita, né, que eles chamavam, eles confeccionavam os utensílios. Alguns preferem a palavra vasos. Eles confeccionavam os melhores utensílios para guardar as suas preciosidades. A história diz que essas peças que eram confeccionadas com essa raridade de cera eram transparentes, visíveis. O que se colocasse dentro ficaria visível para todos. Se não tivesse nada dentro também, dava para enxergar do outro lado. Era totalmente transparente. Totalmente transparente. Elas eram expostas ao calor e ficavam totalmente transparentes. A etimologia da palavra diz sincero. Sem cera. Em algumas ocasiões, quando esses profissionais da época estavam lapidando os utensílios, ocorria um fenômeno que acontece muito, eu convivo com isso, em coisas que são confeccionadas. Um fenômeno de craqueamento ou de fendilhamento, aonde há um trincamento da superfície que está sendo trabalhada. Para essas situações, esses profissionais que viviam disso, eles faziam o quê? Eles pegavam um pouquinho mais de cera, aplicavam nos fendilhamentos, nas áreas de craqueamento, para encobrir os defeitos, para encobrir as falhas. É aí que eu aprendo a primeira coisa que Jesus talvez pudesse estar ensinando para aqueles discípulos. A sinceridade deve ser algo existente na vida humana. Porém, ao longo do tempo, com a introdução satânica, uma introdução maligna para conduzir um homem à falsidade, para conduzir um homem a esconder os seus fendilhamentos naturais, a esconder aquilo que deveria ser visível. Jesus está ensinando que as pessoas que estão ao lado dele e que estão absorvendo os ensinamentos dele deveriam adotar a postura de transparência, por mais que hajam fendilhamentos e craqueamentos nos utensílios. Por mais que houvessem rupturas visíveis, Jesus está querendo que ficasse à mostra. Existe uma tese interpretativa de alguns pregadores, né? Alguns pregoeiros aí, eles usam essa historicidade para enquadrar acerca
daquela definição bíblica que diz que Davi era segundo o coração de Deus. Porque Davi se mostrava. Davi não ficava caçando cera ao longo da história para cobrir os seus fendilhamentos. Davi se apresentava da forma em que estava. Talvez, eu estou me valendo de teses interpretativas, mas talvez seja uma tese interessante e edificadora também. Porque se encobrimos os nossos fendilhamentos, não somos mais como uma criança. A Manu, de vez em quando, erra lá em casa e ela sabe que errou. Aí ela utiliza aqueles olhões, né? Puxou da mãe e olha para mim. Ela não encobre. Sinceridade. Aí vem a outra palavra. Qual é a segunda? Inocência. Inocência. O que a palavra inocência diz? Uma pessoa isenta de culpa? Concordam? Concordam? Amém? Amém? Mas, na verdade, etimologicamente, quer dizer que é uma pessoa que não pratica o mal. E uma pessoa que, em essência, não pratica o mal, mesmo que ela pratique inconscientemente, ela está isenta de culpa. Volta para a criança que está no meio da reunião. Ela vive a vida dela normal, natural. Nos primeiros passos ela comete erros à vontade. A sinceridade está latente na vida da criança. E a inocência também. Por quê? Por mais que ela erre, ela está fazendo por um processo natural de aprendizado. Por mais que ela erre, ela não está escondendo maliciosamente os seus erros, encobrindo com as ceras apresentadas pela vida, e fazendo com que aquelas coisas que ela está praticando esteja lesando outras pessoas. Ela não pratica o mal. Ela é isenta de culpa. Por mais que ela pegue um negocinho e jogue no pai, e machuque, mas ela está isenta de culpa por conta da inocência do ato. O que Jesus estava querendo dizer? Quando colocou essa criança no meio da reunião e utilizou ela como um exemplo. Se eu pudesse me apegar a um tema, eu me apegaria no seguinte: chamados para o início, ou chamados para o estado inicial. Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens que já tinham uma história de vida, que já tinham vivido várias coisas errôneas e sabiam que eram errôneas, mas viviam pegando as cerazinhas apresentadas pela vida para poder encobrir os seus fendilhamentos. Jesus estava falando para aqueles homens: olha só, eu estou chamando vocês numa reunião particular para vocês voltarem ao estado inicial. Aí eu entendo o que o Espírito fez para inspirar Paulo a falar aos romanos. Quando Paulo diz aos romanos que ele era necessário na minha colocação, tá, irmãos? Que era necessário uma transformação pela renovação do entendimento, do intelecto, mente. Em algumas traduções, você vai encontrar a palavra mente. Quando Paulo está dizendo isso, inspirado pelo Espírito, Paulo está trazendo, em essência, esse ensinamento aqui. Jesus está transmitindo. Se você estudar a palavra renovação, você vai ver que renovação nada mais é do que a volta ao estado
inicial. Renovação não é uma obra meia-boca que está toda torta e você, a partir de um ponto, começa a aprumá-la. Não. Essa é a cultura que nos apresentaram. É a compreensão que nos apresentaram. Você vem até aqui, errou de lá para cá. E a renovação te bota no prumo daqui para lá. Não. Renovação te traz ao ponto de início. Ao estado inicial. Ao estado de semelhança a uma criança que está no meio da reunião. Isso é renovação. Isso é o que promove transformação. E Jesus estava confrontando aqueles discípulos para que houvesse isso. Para que acontecesse isso. Eu acredito, é uma coisa minha, que os discípulos pararam e ficaram olhando para a criança. E volta. Talvez eles bateram a mesma neurose. E Nicodemos bateu quando bateu um papo com Jesus. Quando Jesus falou do novo nascimento, do voltar ao estado inicial. Deu aquela neurose. Como é que eu vou voltar para dentro do ventre? Não tem condições. Mas aí Paulo vem explicar isso. Não dá para voltar. Os cabelos brancos do Júlio não vão parar de nascer. Por mais que ele pinte. Não vão parar de nascer. As rugas que chegaram não vão parar de surgir. Não dá para voltar. Mas aqui dá para ser transformado. Aqui no meu intelecto dá para haver uma transformação. No meu físico não dá para ver transparência. Até porque eu estou meio fortinho. Não dá para ver transparência. Mas o meu intelecto sendo transformado. Deixa eu repetir que eu embolei a voz. O meu intelecto sendo transformado. O Espírito vivifica a minha mente. Potencializa o meu corpo. As minhas atitudes. E fica visível no mundo físico que houve um processo de transformação. Um processo de retorno ao estado inicial. Se eu pudesse usar um tom meio que profético para você nessa noite, eu diria que o Espírito clama, sabe por quê? De forma sinérgica, para que nós venhamos compreender que é necessário nascer de novo. Ou seja, voltar ao estado inicial. Voltar a um estado em que a sinceridade e a inocência seja a essência dos nossos atos. Voltar a um estado em que nós venhamos estar totalmente visíveis, claros, alvos, transparentes em nossas atitudes. É isso que Jesus estava querendo dizer. Aí, Jesus no versículo 4, ele colabora para esse entendimento. Porque Jesus vira e diz que se não tiver humildade como aquela criança, aí Jesus coloca um condicional, né? Se não chegar a esse padrão de humildade aqui, não tem como herdar o reino dos céus. Não tem como. Não tem como. Aí se você for para a etimologia da palavra humildade, você vai achar lá no latim humus, que vai se referir à terra. De onde nós viemos? De onde? Da terra. Estado inicial. Do pó viemos, para o pó retornaremos. Estamos em processo de corrosão física. Tudo corrói. Você pega uma partícula de aço e ela começa, mediante a exposição, ela começa a se corroer.
e volta ao estado inicial. Volta ao estado inicial. Minério de ferro. É isso que o Espírito quer fazer com que nós venhamos entender. Que quando chegamos na cruz, que quando chegamos no ápice do ministério de Cristo, existe um processo que nos leva a voltar ao início. E voltando ao início, o caminho é novo. As atitudes são novas. Os comportamentos são novos. E a transformação é evidente. Então, se você queria ouvir algo de Deus aqui nessa noite, você está sendo chamado para voltar ao estado inicial. Sabe por quê? Porque voltando ao estado inicial, você volta a ser criança. E mais uma propriedade existente em criança é o quê? A criança sempre recorre a quem? A quem? A criança sempre recorre ao pai. A criança nunca desfaz da paternidade. Existiu um homem, ele pegou as suas verdades, a parte dele da verdade, e saiu. Foi se expor. Achou que o revestimento que ele tinha era muito nobre para promover uma durabilidade longínqua. Ele começou a corroer. Ele começou a voltar ao estado inicial inconscientemente. Inconscientemente ele reconheceu e se transformou em criança. Sabe por quê? Ele volta para o pai. Ele reconhece que tem um pai. E volta lá para o estado inicial. E no estado inicial, às vezes nós chegamos e queremos nos apresentar como escravos. Queremos nos apresentar como pessoas que somos serviçais. Escravos e serviçais se encaixam na realidade de filhos também. Mas nessa situação, é uma humildade, uma ação humilhativa de quem não está compreendendo. A criança não compreende muitas coisas, ela age instintivamente. E quando a criança acha que o que vai se levantar é a mão para bater, o que se abre são os braços para receber. Então, nessa noite, eu quero que você entenda de uma coisa, que voltando ao estado inicial, existe os braços abertos do Pai para poder reconhecer a paternidade dele na sua vida. Existe os braços abertos do Pai para fazer você entender que Ele nunca deixou de cuidar da sua vida e da sua história. Existe a paternidade do Pai te fazendo entender o porquê que a criança está no meio da reunião. Porque você está querendo algo que promova a sua altivez, que alimente seu ego. E é natural. O ser humano gosta desse negócio de holofote. Gosta. Quem é que não gosta de fama? Todo mundo gosta um pouquinho. Mas a criança está no meio da reunião para definir simplicidade. A criança só quer aparecer. A esposa diz, muitos anos está em casa. Ela está querendo aparecer porque ela quer a sua atenção. Está querendo chamar a atenção do pai. A criança só aparece nesse momento. Os holofotes só estão virados para ela nesse momento. E Jesus estava ensinando isso aqui. Jesus estava ensinando a transformação que pode ser evidenciada dentro do interior humano para fazê-lo compreender que existe um Pai que nunca se ausenta. E que essa transformação se dá através de ensinamentos.
Jesus poderia estar numa reunião de 5.000 pessoas, mas estava dentro da casa de Pedro, chamando uma criança, querendo ensinar que era necessário uma mudança interiorizada. Eu quero que você reflita nisso nessa noite. Sabe por quê? Porque dentro de todas as informações que eu te passei, um pouquinho de etimologia, um pouquinho daquilo que está no texto, um pouquinho de teses interpretatórias ou interpretativas, dentro de tudo isso, o que é evidente é que sempre existe um chamado do nosso Pai para as nossas vidas. Você até vem para uma reunião dessas e vem com o pensamento de vou passar mais 2 horas, voltar para casa e não vou ouvir nada. Não está do mesmo jeito. Até temos esse tipo de pensamento. Mas o Espírito Santo, o Espírito de paz, o Espírito de verdade, ele sonda os nossos interiores, ele nos conduz ao caminho perfeito, ele nos chama de forma intensa para entendermos o nosso posicionamento. Existe algo, isso é um processo químico, que eu gosto muito. E como isso exemplifica a nossa vida. Sabe por quê? Acompanhe meu raciocínio aqui. Aqui existe muita água, aqui existe uma película de separação, e aqui existe pouquinha água, pouquinha, gotas mesmo. Existe um processo chamado osmose. Existe uma película de separação, não esqueça. Uma película de separação. Aqui existem gotículas de água. Essas gotículas de água são atraídas para onde tem muita água. O processo osmótico se dá por essas gotículas empurrarem essa película até que se formem bolhas e essas bolhas estourem para que as gotículas cheguem aonde se concentra a maior intensidade de água. Eu não sei se você está refletindo e acompanhando o meu raciocínio, mas Jesus se classificou como fonte. Fonte que, irmãos? Aí, de vez em quando, no nosso percurso, nós que fomos lá no estado inicial, aqui, fomos inundados por isso, como a mulher samaritana. Fomos inundados pelas águas dessa fonte de água viva. No nosso percurso, perdemos a intensidade de água e agora estamos com gotículas. Olhamos para trás e enxergamos uma película que não nos deixa enxergar do outro lado, aonde há uma fonte muito intensa de água. O processo químico, tudo que vem de química vem de Deus. O processo químico me faz entender que essas gotículas aqui vão cramar para poder estourar essa película e se agrupar novamente à fonte maior de intensidade de água. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero te fazer entender uma coisa. O pouquinho que existe dentro de você, da transformação que foi existente, o menino está na reunião, a criança está na reunião, o mestre que está ensinando, não sou eu, só estou reproduzindo o que está na Bíblia. O processo químico é só para te ajudar a entender que as gotículas de água estão clamando para voltar para o lugar de intensidade, para voltar para o estado inicial, para poder começar a desfrutar de algo mais volumoso ou volumétrico, algo com mais intensidade, algo que faça você realmente
entender que está cheio. Que está cheio. É por isso que às vezes as pessoas viram, e como eu rebato isso? As pessoas viram e vivem falando assim, eu tenho que receber um avivamento. Eu não entendo. Eu não entendo. Porque o que foi feito na cruz foi avivamento. Avivamento, a etimologia quer dizer, está vivo rápido. Cristo fez rapidamente isso na cruz. Te deu vida, me deu vida. Eu não tenho que clamar por avivamento. Me desculpe de bravejar isso aqui. Eu tenho que viver e entender o avivamento que é existente na minha vida. E na vida de cada um dos senhores e senhoritas que estão aqui presentes nesse lugar. Sabe o que é isso? Quando clamamos por um avivamento, é as gotículas de água querendo romper a película que foi formada para voltar para a fonte intensa de vida, que é Jesus. O chamado está posto e o Espírito clama: volte, volte ao estado inicial. Entenda o novo nascimento. Entenda o processo de renovação. Porque existe uma trajetória perfeita para aqueles que voltam para o estado inicial. E para esses que atenderem ao chamado, para esses, existe uma promessa de herdar o reino dos céus. Então o menino está no meio da reunião, ele está como exemplo vivo. Aí surgiu um menino, um exemplo vivo do condicionamento de quem vai morar no céu. Queira você não aceitar isso, é Jesus que falou. Às vezes queremos viver mais a mentira do que a verdade. Dizemos que a verdade está dentro de nós, né? Queremos viver. Mas esses entendimentos nos levam a um choque de ordem, a um choque de realidade, para termos na mente, irmãos. E necessário é viver a verdade. Analisou isso nessa noite? Para de ficar querendo esconder as fissuras, porque as fissuras, elas ficam escondidas para mim. Se o ser humano entendesse mais as suas limitações e as suas fraquezas, o ser humano viveria com bem mais intensidade o que o Evangelho propõe. Só que você quer vestir uma couraça de santidade que não te leva a uma separação para Cristo e te leva a uma separação visível para os homens do seu padrão de santidade. Então, se no processo, se ao longo da vida, se ao longo da história surgiram fissuras, vendilhamentos, craqueamentos, se a sinceridade já não foi mais transparente, se a inocência não existe mais, e agora o que é dominante é a malícia. Se a humildade passa de longe das nossas vidas, existe um chamado de Jesus hoje, para que nós venhamos voltar para dentro do ventre, para dentro do entendimento de nascer de novo e desfrutar novamente daquilo que Deus tem para os seus filhos. Eu quero te convidar, só você, onde está conversando com o pastor,
Tem coisas que a gente abandona, tem coisas que a gente deixa de lado. Mas em meio a orientações de pandemia, né? Tem esse negócio. A gente não pode fazer aquele clamor, a gente não pode chegar um pouco mais perto das pessoas. Mas eu quero convidar você que entendeu. Você que entendeu. Você não vai levantar, ninguém vai ir em você, mas você vai levantar sua mão. Você que entendeu que tem que voltar ao estado inicial. Você que entendeu tudo que o Júnior falou aqui do jeito dele, meio doido, meio louco. Entendeu? Mas o que importa é o conteúdo. O que importa é o entendimento daquilo que Jesus estava querendo passar. A necessidade de analisarmos os ensinamentos e absorvermos o que está sendo apresentado. Aqueles homens já tinham uma história. Foram chamados por Cristo dentro do seu ministério para viver um outro estilo de história. E nesse episódio aqui, ainda não estavam vivendo. Vai ter pessoas que vão discordar, mas ainda não estavam vivendo porque ainda não tinham entendido. E por isso o ensinamento. O ensinamento vem para confrontar aquilo que deve ser corrigido. Vem o ensinamento. O ensinamento chegou para nós. Você que entendeu, eu quero que você levante a mão, porque eu junto com os outros, com os demais, eu vou levantar um clamor. Não tem mais aquele negócio da gente vir aqui na frente, de eu poder te abraçar, chamar alguém para orar por você. A gente não pode fazer isso. Mas em espírito, nós podemos clamar. Em espírito, eu posso clamar para que o Espírito Santo ele possa te fazer entender que retornar não é um ato pejorativo, que retornar não vai fazer você ser visto como uma pessoa não aceitável. Pelo contrário, quem tem que te aceitar é que está pedindo e clamando para que você entenda o chamado a voltar ao estado inicial. Isso eu estou estendendo a todos. Se existe uma pessoa, eu quero que você só levante a mão. Só levante a mão, porque eu vou estar orando daqui. E os demais, eu quero que me ajude nessa oração. Sabe por quê, irmãos? Pode para analisar uma coisa. Temos a compreensão que somos corpo. Os meus dedos estalam, mas a minha mente funcionou. Os dedos que fizeram a ação, mas todo o meu corpo está trabalhando. Então não tem esse negócio. Se você é parte do corpo, fica inutilizado. Não tem esse negócio de você, se você é a parte do corpo, não ser potencializado pelo cabeça do corpo. Não tem isso. Não existe isso. Eu quero te convidar a estar de pé. Os que puderem, claro. Fique de pé, junto comigo. E eu vou estar orando para que Deus possa trazer ao nosso entendimento a necessidade de estarmos voltando ao estado inicial. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te clamar aqui, Pai, para que haja aceitação, para que haja compreensão, para que o Teu Espírito possa conduzir as nossas mentes a absorver os ensinamentos, e que esses ensinamentos, Pai, possam corrigir as nossas atitudes, possam fazer com que nós venhamos voltar ao estado inicial, aqueles momentos que nos apresentamos como crianças e estávamos abertos a todos os ensinamentos que nos eram nos passados. Deus, em nome de Jesus, que as películas que foram aplicadas pela vida
que nos impossibilitaram de ter uma intensidade de relacionamento contigo. Que essas películas sejam estouradas, Deus. E que pelo poder do teu nome, Jesus, que pelo poder do teu nome, pessoas aqui desfrutem verdadeiramente de um processo de renovação. Pessoas aqui desfrutem verdadeiramente de um processo de renovação na sua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.